Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Maicon César Alves dos Santos, policial civil ainda, que está sendo acusado pelo furto das armas da delegacia de Brasileia e que foi condenado em primeira e em segunda instância pelo sequestro do Nacional Sebastião, aquele que supostamente sequestrou o filho do senador boliviano, fugiu para o Brasil e que, como dizem as autoridades, eu levei ele de volta para a Bolívia e ele está preso lá no presídio de Chanchocoro. Eu estou gravando esse vídeo numa tentativa já desesperada de tentar ser ouvido. Hoje é 28 de dezembro de 2018, poucos dias do fim do ano. Já passei um Natal muito triste, sozinho, e agora me encaminhando para o final do ano. Eu estou no tratamento, mas vamos lá. Eu quero primeiro falar do caso do que está aí latente. Bom, eu quero primeiro falar do último caso que aconteceu, que é o caso do roubo das armas da delegacia de Brasileia, onde eu sou acusado de ser o policial que ajudou a, a furtar essas armas. Antes do ocorrido, na delegacia de Brasileia, umas 3 semanas atrás, do dia do dito furto, não me recordo a data agora, o delegado de Polícia Civil, Calespo Mespli, coordenador da Regional do Alto Acre, na época, hoje eu não sei se ele é ainda, se ainda está na região, me chamou, chamou outro policial civil, o Marcos Mota, mais conhecido como Tampinha, chamou na, dizendo, né, que o governo do estado do Acre precisava de alguns resultados, tendo em vista que ia ter as eleições. Por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, para não ficar no viés, no cunho político, como eu já sei que acabou as eleições e o PT perdeu, né? Não sou de nenhum partido, mas na época o delegado veio pedir que a gente fizesse algumas apreensões para alavancar, né, o nome da Polícia Civil, para o Estado dar alguns resultados. E por conta que também o Alto Acre não tinha nenhum resultado. Eu, naquela época, estava afastado das minhas funções de policial civil. O juiz Clóvis Lodge, ele decretou, né, quando eu fui condenado em primeira instância, no caso do sequestro do Sebastião, que daqui a pouco eu falo um pouco, decretou que eu tinha que fazer apenas atividade administrativa. Ou seja, levar e trazer papel, nem atendimento ao público eu poderia fazer na delegacia. Ou seja, está publicado nos autos, no Diário Oficial, então mandou ofício para o secretário. Eu não era policial civil, né? Não exercia atividade de policial.
O delegado, voltando ao assunto, o delegado pediu para que a gente fizesse algumas apreensões e como eu e o Marco tinha muitos informantes, né? Prática comum na polícia, né? Que a gente tem pessoas no meio do crime que o famoso dedo duro, X9, que entregam as pessoas para a gente fazer quando vão passar com droga, quando quem está com arma, quem faz isso, quem faz aquilo outro. Eu administrava um hotel, Hotel Vitória Regia, ali no centro de Brasileia, na Rua do Fórum mesmo. No caso, minha esposa, a família dela, todo mundo contribuía ali. Tinha um rapaz que há pouco tempo estava hospedado lá, que já tinha sido preso por tráfico de droga, que estava até com um documento que eu suspeitava que era falso, me trouxe esse documento. Eu até pedi para o APC Erodilson, policial civil lá de Itaçolândia, que desse uma verificada e visse isso. Eu peguei esse rapaz, que era do mundo do crime, e apresentei para o delegado, porque o delegado pediu que algumas pessoas. E esse rapaz, esse boliviano, o mesmo inclusive que fez o furto das armas, pegou e conversou com o delegado. Falou: ó, delegado, eu sei onde é que ficam todas as bocas, né, pontos que vendem droga na Bolívia. Inclusive tem um cara que eu tenho um problema com ele. E o nome do boliviano é Luiz, tá? Aí o Luiz falou bem assim: eu tenho um problema com esse cara, conheço várias outras pessoas, posso dizer, por exemplo, todos os taxistas, todos os brasileiros que fazem furto ou que traficam, entrego eles, aviso para vocês, e vocês pegam e pegam ele pós a ponte, porque em Brasileia e Itaçolândia é fronteira com a Bolívia. Então tem as duas pontes que é a passagem de todos os ilícitos, que inclusive é desguarnecida, acredito até hoje. O delegado gostou da ideia, achou que seria uma excelente iniciativa. Inclusive na época ele pegou uma Saveiro que tinha acabado de ser cautelada para a delegacia, ou estava em processo de cautela, que era de uma pessoa chamada Cabeludo, que fez o homicídio do Tony. E ele pegou e deu essa Saveiro, deu assim, falou: ó, vocês vão usar essa Saveiro para as investigações de vocês. E relembrando, eu não era policial, poderia ter recusado, não recusei, mas fui fazendo as operações. Esse rapaz falou que para ele fazer isso, ele precisava de um meio de transporte, porque não tinha como ele estar lá e voltar, e precisava de um aparelho de telefone. O delegado, Caleço, falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, tem várias motos bolivianas aí sem procedimento, vamos pegar uma moto dessa e passar para ele. Eu falei: tá. Porque aí com essa moto ele fica fazendo os vai e volta, a gente faz um procedimento fake aqui, diz que a moto era dele e preenche no livro e fica tudo certo. Inclusive isso está registrado no livro da Delegacia de Brasileia. O delegado pegou e falou assim: só que antes ele tem que mostrar algum resultado pra gente, né? Pra gente poder fazer algumas apreensões e tal, pra conseguir até mais coisa para esse rapaz. O delegado, em nova conversa com esse rapaz, pegou e disse assim: ó, se der tudo certo, você pode continuar fazendo os seus corres que é, na linguagem dele, traficar, roubar, furtar, essas coisas dele. Você
Pra gente você segue. Se a PM ou a Polícia Federal te pegar, azar. Mas nós não vamos fazer nada. E se a quantidade de droga, cocaína, maconha, crack, o que seja, for pega, parte dela vai ser sua. Nesse dia, o delegado falou isso para ele mostrar um resultado. O Brito, o Herodilson, acho que foi só o Brito e o Herodilson, e o John Milson também. Porque precisava de uma pessoa para ser laranja. O delegado até ligou em Rio Branco para trazer um agente de lá, só que de última hora esse agente não quis. Né? Aí o delegado, o Brito, o APC Brito de Epitaciolândia, o Dima Brito, falou que tinha um rapaz que topava isso, que já foi até informante da Polícia Federal e essa coisa toda, e que ele já foi preso com um monte de coisa e que topava isso. Esse rapaz veio, conversou com a gente, ligamos pro delegado, o delegado topou. Aí falou, não, beleza, então ele vai ser a pessoa que vai receber a droga. O rapaz pegou e ligou e estava tudo certo o encontro. Só que analisando a situação, por experiências passadas, a gente viu que, eu até falei para os meninos, falei assim, ó, isso vai dar flagrante forjado, porque a gente está, né, encomendando uma pessoa para receber uma droga e vamos prender e ainda vamos dar parte da droga para esse rapaz, que era o informante. Aí demos QTA na situação, achamos melhor não fazer. O delegado pegou, falou assim, ó, precisamos dar resultado, tá fraco, precisamos mostrar alguma coisa. Ele até criticava o pessoal da investigação de Brasileia e Epitaciolândia, porque o pessoal não vinha dando resultado, não investigava. Porque o pessoal, de fato, né, já estava desmotivado com uma série de outras questões que vinham acontecendo. Aí ele até brincava, porque o pessoal só sabe chegar e ficar no Facebook, e isso e aquilo outro. É o que acontece com muitos servidores públicos. Mas não vem ao caso agora. O delegado pegou e chamou de volta o rapaz para conversar com ele. Falou, ó, nós vamos te entregar a moto. Só que tinha uma questão. No dia de entregar a moto, era o plantão do policial Rodrigo. E o delegado tinha um problema com o Rodrigo, porque o Rodrigo acreditava, segundo o delegado, que ele era informante do Ministério Público, que ficava passando tudo o que acontecia, todos os atos ilícitos, lá dentro da delegacia, para o Ministério Público. E o Ministério Público, por sua vez, fazendo o seu trabalho, né, fazia o que tinha que ser feito. E aí estava gerando alguns problemas. Por isso, o delegado falou, não, vamos fazer no plantão do Rodrigo. O Rodrigo vai restituir essa moto, porque aí não quero ver ele falar de uma moto que ele restituiu. Pegou a moto, que não era desse policial boliviano, e entregou para ele. Teve o termo, tá tudo lavrado lá dentro da delegacia, tá no livro. Se não jogar o livro fora, tá lá. O livro não pode ser rasurado, então foi tudo preenchido. E ele pegou essa moto, só que a moto tava com o motor cheio de água. Aí tinha que fazer esse motor. Tinha um mecânico ali próximo do Tropical, que eu não me recordo o nome dele agora, que pegou e falou que ele devia um dinheiro para mim e falou que ia arrumar essa moto. E arrumou a moto. Estava em processo de arrumar a moto. O informante chegou para mim e falou, ó, essa operação de vocês, eu já ativei um monte de coisa aí e eu tô com problema, eu devo às pessoas e tal. Se vocês não... Inclusive na hora estava minha esposa, minha sogra, um monte de coisa. Se vocês não resolverem isso logo, eu vou entrar ali e vou ter que fazer dinheiro. Vou... Nem que seja aquelas armas que eu vi lá, eu vou pegar. Eu, em tom de ironia, ainda falei assim pra ele, você não tem coragem não. Ele ainda brincou comigo, como não? Lá todo mundo só dorme, ninguém faz nada. Eu entro, saio, ninguém nem vê.
ficou por isso mesmo. Na mesma noite que tivemos essa conversa, ele pegou, já tinha entrado na delegacia para ver a moto, já tinha entrado lá dentro para fazer uns... Tinha até esquecido, ele fez uns reparos no... que o Queiroz ele queria um chuveiro no... na cela. Em uma das celas, por conta de preso político ou preso pensão alimentícia, fosse passar um pouco tempo, ter um chuveiro, ter uma maior regalia. Como se fosse uma cela especial, vamos dizer assim. E ele, por ser pintor, fazer algumas coisas, ele estava responsável por fazer isso aí também. Então ele já tinha entrado lá, inclusive com o próprio Queiroz, para fazer o reconhecimento dessas coisas. Ele pegou, voltou na mesma noite e fez o furto das armas. Levou todas as armas da delegacia e enterrou lá no hotel onde eu trabalhava. Eu tenho culpa? Tenho. O cara estava no meu hotel, eu conheci o cara, ele falou que ia fazer o furto e eu não fiz nada. Né? Eu prevariquei. Mas o que está posto, o que tem que ser discutido, que inclusive eu quero pagar pelos meus erros, é que não é só minha a culpa. Né? No Brasil tem uma história, que tenho fé que vai mudar, é que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para pelo menos os meus filhos um dia, quando assistirem isso, ouvir a minha versão dos fatos. Né? Não estou dizendo, eu estou querendo pagar pelos meus erros, mas o erro não foi só meu. Eu não fiz o furto, não foi só eu que prevariquei, não fui só eu que cometi crimes para levantar o nome do governo. Então, assim, tem uma série de outras questões. Tudo que eu estou falando aqui, eu sei que posso me prejudicar muito. Não estou tendo nenhuma orientação do meu advogado, por conta que eu estou sem dinheiro para pagar e não consigo mais. Ele falou que enquanto eu não pagar ele, eu não consigo, não vou ter mais defesa. Então, resolvi eu mesmo falar. Então a questão furto se deu nisso. O rapaz foi preso e ele voltou. Parece estar solto agora, com a família, de boa, tranquilo. E ficam me pintando como um monstro. Desde o caso do sequestro do Sebastião. Que antes de explicar o caso do sequestro, eu quero falar uma outra coisa aqui. O juiz da comarca de Brasileia tem um grande problema comigo, por conta, que é o juiz Clóvis Lodge, de Souza, acho, não sei o nome dele todo. Ele tem um grande problema comigo, porque eu... Uma moça foi presa e o marido dela era assessor do juiz. E aí ela foi acusada de homicídio, tentativa de homicídio, só porque mordeu o braço do assessor dela, dele no caso. E essa moça me falou várias coisas. Só que depois ela voltou até atrás, mas eu encontrei o que ela havia me dito. Ela me mostrou, me deu alguns documentos, alguns pendrives, onde tem conversa de grupos com o juiz, o assessor dele e menininhas de Brasileia, menininhas jovens de 13, 12, 14, 10 anos, fotos deles no quarto. E aí o que acontece? Ao saber disso, eu peguei e fui pro meu delegado informar, né? Que na época era o delegado Luzena, Roberto Luzena. Todo mundo na delegacia, todos, inclusive o camarada que na época eu tinha muito apreço, Queiroz, Willis,
sei se o Amaral estava na época, todos chegaram para mim e falaram, não mexe com isso, você vai arrumar para a cabeça. Mexer com o juiz, você vai arrumar para a cabeça. Eu falei, não, só aguardando aqui, mas quer dizer que só ele pode cometer crime? Um monte de gente tinha acabado de ser preso por pedofilia e eu achei, né, na minha liguice, acabei de entrar na polícia, achei que aquilo não convia. Passei para o meu delegado. O delegado passou para a escrivã e tem uma cópia, se perdeu o que eles tinham desse pendrive com essas imagens. Depois disso, não sei como, o juiz ficou sabendo dessa informação. E aí começou um grande problema comigo. E todo mundo disse, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Teve o caso do sequestro, que quem assistir, vou até disponibilizar o processo na íntegra, quem lê os depoimentos, quem viu as matérias, inclusive do pai, vai concluir que eu não fiz o sequestro do Sebastião. Não foi eu que levei. Como eu disse, eu fui sim na casa dele, da primeira vez que a polícia boliviana veio, o que é prática comum. O pessoal de Habitações já foi. Inclusive, eu tinha, acho que 2 meses de polícia quando eu fui lá. Tinha acabado de entrar na polícia. Então, eu tinha pessoas comigo, como eles e o Amaral, que tem mais de 10 anos de polícia. Tinha 2 guarnições da PM com policiais com mais de 9, 10 anos de polícia também. Então, assim, nos autos eu fui, tá dito lá que eu orquestrei e enganei todo mundo, sabe? Um policial de 2 meses com policiais de 10 anos de experiência, sabe? Tinha muita arrogância da minha parte. Teve esse caso, eu peguei e fui condenado pelo sequestro que não cometi. O próprio Sebastião gravou um áudio em conversa com o repórter Jário Barbosa, que não sei porquê, depois também que ele entrevistou o doutor Hildo e o delegado Fares, não quis mais me ajudar, que ele estava me ajudando fazendo entrevista para tentar mostrar o outro lado da verdade, né? Porque o próprio Sebastião gravou um áudio dizendo que não me reconhece. Disse que a Polícia Federal fez uma perícia dizendo que eu, né, eles fizeram a mágica deles lá, pelas herbes, não sei o quê, e na pesquisa deles dava que eu tinha feito o dito sequestro. Só que o próprio Sebastião diz lá no termo que não me reconhece, que eu tenho similaridade na cor de pele, na barba rala, e eles afirmam que fui eu. O próprio juiz usa isso para decretar minha prisão, afirmando que fui eu, sendo que eu nunca me neguei a dar depoimento, a fazer nada, né? Me prenderam, uma situação vexatória que eu prefiro nem lembrar mais, foi muito complicado. É um momento que toda a nossa dignidade vai por terra, né? Por um crime que eu não cometi, sabe? Eu sou condenado a 7 anos, 6 meses, 14 dias, 2 horas, multa, sei lá, um monte de coisa lá por um crime que eu não cometi, sabe? Eu estou em segunda instância tentando recorrer para a terceira, estão negando, fecharam os olhos, mas por quê? Porque mais uma vez tem gente grande envolvida. Mais uma vez é melhor a corda estourar para o lado mais fraco. Porque o próprio secretário de segurança ligou para o pessoal pedindo para dar total apoio. O próprio pessoal, no dia que teve o sequestro, na Bolívia, do filho do senador, se vocês pesquisarem matéria aí, vocês vão ver. É, pediu todo o apoio e ordenou que fosse feito tudo, né, por conta de um auxílio, cooperação e tal. E aí sobrou para quem? Sobrou só para mim. Sobrou para mim uma coisa que eu nem estava no dia. O próprio cônsul boliviano, que pediu, inclusive tem documento pedindo que ele queria falar nos autos, falando que a polícia militar teve lá
Polícia Militar não, desculpa, a Polícia Boliviana esteve lá e que de lá partiu pro batalhão da Polícia Militar. Não estou nem citando o nome de colegas militares, mas eu estou dizendo o que foi dito. E o que. Só que a Polícia Militar, no dia, eu estava de plantão na delegacia, eu liguei lá. Falei com a Cabo Celina. A Cabo Celina disse, repetir de novo, coisa que o pessoal, para quem é esse vídeo já sabe, falou, ó, Baiano, não tá acontecendo nada, teve várias denúncias de tiroteio, um monte de coisa, o pessoal sabe que não foi. E a própria polícia boliviana disse que estava em operativo com policiais militares. Teve disparo. O Brito, o APC Brito de Epitaçolândia, me mostrou um print. Mostrou o print, não, mostrou o celular dele, mostrando a comemoração dele mais o Burgos, dizendo que o Sebastião foi preso. Então, assim, estava posto se o Sebastião foi ou não preso por policiais brasileiros. Se ele é culpado ou não, acho que não vem no mérito. Mas ele não poderia ser preso em solo brasileiro e levado para a Bolívia. Então, assim, a discussão era essa. E, na minha opinião, foi feito sim o sequestro. A prisão indevida, a extradição ilegal. Ele foi preso. Teve a comemoração no celular. O Brito me mostrou. Inclusive, o Brito viajou com o Jairo para Chanchocoro por ele acreditar, porque ele sabe que não foi eu, porque ele sabe quem foi que fez. Ele tentou falar com os outros policiais. O Brito que eu falo é o APC Brito, o Rudimar, da delegacia de Itaçolândia. O pessoal pegou, foi lá em Chanchocoro, junto com o repórter Jário, voltou, não conseguiram entrar. Os próprias autoridades da Bolívia sabiam que eu não tinha feito, mas sabe aquela coisa? Todo mundo finge que tem um problema com ele, vamos condenar ele, porque alguém tem que pagar, vai ser ele. Aí não sobra nada para ninguém. Insisti numa tese que todos sabem que foi. O pai do Sebastião deu uma entrevista, que é a única testemunha ocular que estava na hora, o pai do Sebastião e o Sebastião. O pai do Sebastião falou assim, na minha frente, na audiência, eu não reconheço esse rapaz. Entraram 4 pessoas, mas eu não reconheço esse rapaz. Se ele estava no carro, estava lá fora, não sei, mas não reconheço. Então, assim, o Sebastião fala que o brasileiro, o que falava brasileiro, já te disse, que fez o sequestro, né, entrou. E depois ele ouviu vozes e ele sabe dizer. Quando mostraram minha foto de primeira em conversa com o WhatsApp, ele nem me reconhece. Mesmo depois de tendo feito o reconhecimento, quando o Jairo conversa com ele, ele não me reconhece. Eu tenho áudio, vou mostrar. Então, assim, infelizmente, na polícia é possível fazer isso mesmo. Eu tive muito tempo na investigação e, infelizmente, quando a polícia quer prejudicar alguém, ela consegue. Sabe? A polícia, ela tem esse poder de construir provas. Só que, assim, o erro começa na investigação. O juiz e a promotoria tinham o poder de evitar que esse erro continuasse, mas não. Eles endossaram, porque se tratava de um delegado, o Fares, que não sei porquê, insistiu nessa tese, que o outro delegado disse que ia empurrar para a corregedoria investigar. O escrivão da Polícia Federal, o Douglas D'Agostinho, veio até mim e disse assim, ó, eu sei que não foi você que fez esse sequestro. Eu sei de tudo. Eu fui o escrivão que fiz o reconhecimento e não ficou claro que foi você. Mas o delegado me obrigou a atestar isso. Inclusive o documento está cheio de erros, está cheio de um monte de coisa. Então, assim, isso que indigna, sabe? Isso que enlouquece qualquer um. Isso que surta qualquer um. E eu fui condenado por esse crime que todo mundo ali do judiciário sabe que não fui eu. Agora teve essa situação do furto e juntaram as coisas, sabe? Me transformando num monstro. A Polícia Civil foi uma casa para mim. Respeito muito. Excelente instituição, séria. Só que assim como nas igrejas, em qualquer lugar, tem pessoas que não servem, né?
crimes foram cometidos na época desse furto, sabe? Eu tô onde eu tô hoje porque por medo de morrer. Porque pessoas do Comando Vermelho foram torturadas dentro da delegacia. E se eles estiverem presos, ou quando vê isso aqui, eles vão saber do que eu estou falando. Eles me chamam de baiano. Foram presas, sem ter feito. O juiz endossou tudo, falou, não, não importa. Como você estava lá na beira, um monte de molecadinha. Porque estava lá a Letícia e outros lá, que eu não lembro o nome agora, estavam lá só porque foram levar cigarro pro marido dela que estava preso e que era do Comando Vermelho, suspeito de ser do Comando Vermelho, deduziram que o Comando Vermelho que fez esse furto. Começaram a torturar, bater em gente da delegacia. Quem apanhou lá dentro da delegacia sabe. E espero que apareça e fale isso. Porque assim, muita gente apanhou, colocaram o saco na cabeça, bateram. O juiz e o promotor estavam lá dentro. E estava ciente de tudo. O doutor nunca, o juiz Clóvis nunca tinha dado um mandado, estava negando tudo, de busca. Do nada ele liberou 10, 20, 30 para pessoas que não tinha nada a ver, sabe? Então, assim, foi uma loucura. Então, vendo todas aquelas pessoas apanhando, sofrendo, chorando, sendo praticamente estupradas lá dentro, sabe? Virou um negócio que não fazia mais sentido, sabe? Nada perdeu sentido. O pessoal fica julgando aí, apontando o dedo, falando coisa. Mas aí eu quero aproveitar essa oportunidade para falar outra coisa. Teve o caso da morte do menino lá, o Artêmio, que disse que trocou tiro com a polícia. Nessa época eu também estava na delegacia. E ninguém fala que ligaram para mim pedindo uma arma porque não conseguia encontrar a arma dele. Sabe? Estava na Operação Íris, Douglas, Amaral, inclusive o Douglas e o Caçoza ficavam na disputa para ver quem tinha matado o Artêmio, né? Se vangloriando. Então, assim, essas coisas, isso não é pesado, né? Isso não é julgado. É isso que eu não entendo. O delegado me pediu, quantas vezes me pediu, inclusive eu até fiz, deve estar na declaração de imposto de renda dele. Ele fez eu ir lá na Bolívia, forjar documento para ele declarar, porque ganha muito, não queria pagar muito imposto, né? Uma série de coisas. Eu não quero estar denegrindo a instituição, porque ela não tem culpa disso. Mas a história é como quem conta. Então, assim, eles estão tendo a voz, eles estão contando a versão dos fatos, e não é bem assim, sabe? Eu aproveitar para pedir desculpa para todos os meus colegas que estudaram junto comigo, que se formaram junto, fizeram academia. Infelizmente, esse mundo não é mais para mim. Sei que muitos me odeiam porque tem aquele sentimento do que é certo é certo. Então, o que eu tenho que pedir é desculpa a todos. Vida que segue, eu vou terminar meu tratamento. Estou gravando esse vídeo porque eu vou me apresentar e eu sei que depois que me apresentar, minha voz vai ser calada. Tipo, não vou ser ouvido. Então, a única... Não tenho advogado, não tenho mais nada. Então, terminando meu tratamento, eu vou me apresentar. Todo mundo sabe onde eu estou, já dei meu endereço. Dizem que eu estou foragido, mas todo mundo sabe que eu estou fazendo tratamento, estou em atestado médico. Tem outro atestado médico que estou encaminhando agora. Então, assim, vida que segue. É isso, e se eu sentir depois que tenho que gravar mais alguma coisa, eu posto comentando, ou melhor, complementando. Mas é isso, espero que todo mundo entendeu.